Bom, nós passamos ou estamos passando por algumas condições climáticas e eu era bem cético em dizer, será mesmo que nós temos elevações de temperatura no planeta? Sempre fui bem crítico a isso, mas o calor que eu tenho passado ultimamente no Brasil, acho que a gente não tem como mudar isso. E você é de São Paulo, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, eu andava nos carros do meu pai e não tinha ar-condicionado. Andei de ônibus muito tempo fazendo cursinho em colégio e não tinha ar-condicionado. Usei muita blusa, passei muito frio em São Paulo. E hoje as coisas estão mudando. Para o meteorologista, como é que fica? É mais gostoso ter esse monte de coisa acontecendo? Ou a gente não consegue dormir, ou você não consegue dormir? Porque a gente ouviu falar muito nesses fenômenos de aquecimento de água de Atlântico e Pacífico, El Niño, Laninha, Laninha chove mais, El Niño chove menos. Uma coisa que ficou muito marcada para mim, que foi o ano passado, início de safra, 23, 24, plantio, seca, soja morrendo. Replantio. Aí eu lhe disse, né, que na semente nós estamos colhendo os resultados do ano passado, esse ano, com o que aconteceu com a semente que foi colhida nesse rebuliço. E agora esse ano não, é Laninha. E aí, de repente, a gente pega períodos aqui no Mato Grosso de chuvas de 9, 10 dias de invernada mesmo. A planta tendo problema, né, de falta de oxigênio, metabolismo prejudicado, porque não tem luz, solo encharcado. E aí no Mato Grosso do Sul, sem água, no Paraná, sem água. Né? O Paraguai sofrendo com falta de água. Como que você lida com isso hoje? E o que a gente pode esperar de precisão nas previsões com essas variações de clima? Primeiro a gente precisa separar as escalas, né, de fenômenos, né? O planeta, ele sim está cada vez mais aquecido, né? Isso é um fato. Meu papel, inclusive, não é pôr a culpa em ninguém. O meu papel, como cientista, é simplesmente trazer os fatos. E quando a gente olha para o registro de temperatura do nosso planeta, é claro que esse aquecimento ele vem acontecendo com uma velocidade maior. A Terra, ela tem seu ciclo de temperatura, nós passamos até por uma era glacial e tudo mais, então isso é de conhecimento da maioria das pessoas, tá? Só que nos últimos anos, esse aquecimento, ele deu uma acelerada maior, inclusive nos últimos meses até. Tá, a gente está falando de últimos meses. 2024 foi considerado o ano mais quente da história, tá, em relação ao período pré-industrial. Janeiro agora foi o mês mais quente da história do nosso planeta em relação ao período pré-industrial, com a média de 1,775 acima do período pré-industrial. Então, de fato, o planeta vem aquecendo. Isso nos traz algumas consequências e a principal delas é potencializar os fenômenos aqui no nosso planeta. Então, qualquer que seja o fenômeno atmosférico, ele embebido num cenário de um planeta mais aquecido, ele se torna mais forte, os efeitos, né, desses fenômenos. Então, começando pelo El Niño, que você comentou agora, né? O El Niño do ano passado, ele não foi um super El Niño olhando para o Pacífico. Por quê? O que é o El Niño? O El Niño, ele é o aquecimento do Pacífico na porção equatorial. O Pacífico é o maior oceano da Terra, então se ele esquenta ou se ele esfria, sem dúvida isso vai interferir no comportamento da atmosfera, tanto em relação à chuva quanto em relação à temperatura. Esse El Niño do ano passado, ele não foi um super El Niño olhando ali para o Pacífico. O super, inclusive, ele foi de 2015 para 2016, que foi quando a gente teve uma das piores secas no Nordeste e a chuvarada no sul do Brasil. Aquele El Niño de 15 para 16 foi quem ditou as regras. E lá no Pacífico, ele teve uma anomalia de mais de 3 graus positivos, tá? Então foi realmente bem forte. Foi considerado um super El Niño. Muito bem, isso foi 15 para 16. De 23 para 24, esse El Niño não foi tão forte no Pacífico, não foi um super, mas foi um El Niño forte. E foi um El Niño forte embebido em um planeta mais aquecido. Se você olhar, depois eu vou até te enviar essas figuras, o El Niño lá em 15 e 16, a gente olhando para todos os outros oceanos, a gente via alguns oceanos mais frios, outros mais aquecidos e o baita do El Niño super ali, né?
Esse El Niño do ano passado, a gente vê nitidamente o El Niño bem formadinho ali no Pacífico, mas a gente vê os demais oceanos, praticamente a maioria, todos eles aquecidos. O que significa isso? Um planeta mais aquecido. Então a gente teve no ano passado um El Niño de forte intensidade e que teve os seus efeitos potencializados porque ele estava inserido em um outro cenário, em um cenário de um planeta mais aquecido. Então a gente sentiu muito mais a irregularidade da chuva, sem dizer do sul do Brasil, porque a primavera no Rio Grande do Sul em 23 já foi extremamente chuvosa. E aí, para fechar, né, em maio de 24, foi quando a gente teve aquela chuva extraordinária no Rio Grande do Sul, que assolou o estado gaúcho, né? Hoje, muitos produtores lá perderam a sua terra, não tem terra, tem pedra. Como é que vai plantar na pedra, né? Então, assim, a gente teve muito bem definido no ano passado a atuação do fenômeno El Niño. Tá? Esse ano, o que se esperava, né? O que os especialistas em clima esperavam? Bom, temos a expectativa da formação de um Laninha. De fato, o Laninha é o resfriamento, né? É o contrário, é o resfriamento do Pacífico ali na porção equatorial. Então, havia uma expectativa que com esse resfriamento, o planeta não aqueceria, daria uma estancada nessa subida de temperatura do planeta. Mas isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque é um Laninha fraco e, novamente, inserido em um ambiente onde os outros oceanos estão mais aquecidos. Então, para o nosso planeta, é como se esse Laninha fosse uma neutralidade, porque ele não surtiu esse efeito de segurar a subida da temperatura de uma forma global. Isso eu estou falando globalmente, tá?